falta menos de uma semana para o começo da Copa do Mundo e o Brasil amanhã enfrenta o seu último amistoso, o Egito. Inclusive hoje, às 10 da manhã, tem mais uma coletiva do Ancelotti, o nosso técnico, que vai falar um pouquinho sobre o que pensa para o jogo de amanhã e, claro, para dali uma semana para a preparação do Brasil para a Copa. Para você entender, a nossa estreia na Copa é no dia 13 de junho. Não é nesse sábado, é no outro sábado. E daqui uma semana a gente vai estar num período muito parecido, esperando o Ancelotti fazer a coletiva dele de um dia antes do jogo, e com todos os jornalistas ali esperando a escalação para o primeiro jogo, para a estreia do Brasil na Copa. É por isso mesmo que a gente vai chamar de novo o Cláudio Arregui aqui. Ele esteve com a gente lá na segunda-feira falando daquela belíssima vitória do Brasil sobre o Panamá e agora também vai falar sobre essa expectativa para o jogo de amanhã. Ô Cláudio, bom dia, prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália, bom dia, pessoal do Acorda Metrópolis, é um prazer falar com vocês. Estamos na expectativa desse amistoso e principalmente da coletiva daqui a pouco do Ancelotti, porque ele deve confirmar o time. Até ontem havia duas dúvidas em relação à escalação para esse amistoso. Uma se deve ao cansaço do Gabriel Magalhães, que ele vem de uma temporada exaustiva, disputou no último sábado a final da Champions, então ele pode não jogar e dar lugar ao Léo Pereira, que foi testado no treino de ontem. E a outra é uma ordem um pouco de técnica e tática, porque ele testou o Ryan no lugar do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá é um jogador mais de armação, mais um armador, e o Ryan é um atacante pela direita. Então vamos ver o que ele vai confirmar agora. Se vai jogar o Lucas Paquetá com um time com 3 jogadores de meio de campo, ou vai assistir com 2 de meio de campo e 4 atacantes, tendo o Ryan aberto pela direita. Esse último teste do Ancelotti para conseguir formar a escalação dele para a nossa estreia. Mas é claro, assim, é estreia, claro, precisa estrear bem para manter a nossa confiança ou para mostrar para o que o Brasil vai, né, para a Copa. Mas, assim, ainda é muito principiante, né? A gente pode perder jogo ali na primeira fase. Também ainda uma fase de testes do Ancelotti. E, claro, quando tá valendo é que a gente sabe que os jogadores sentem realmente a pressão de verdade, né? Exatamente. E esses amistosos, a gente não deve ficar assim, não é que não levar a sério, mas não se prender tanto aos resultados dos amistosos. Haja visto que outras seleções fortes, aí, como França, como Holanda, têm perdido amistosos. Então, os jogadores não se empenham tanto quando deveriam se empenhar, está todo mundo preocupado com o desgaste da temporada europeia, de não se contundir na última semana de preparação para a Copa. Então, não é que eles tirem o pé, eles não vão com tanta ênfase assim. É mais para ajuste das seleções, para movimentação, para aquecimento. Então, a gente não deve se prender tanto aos resultados. É claro que é importante, você não vai ser ruim perder, dá preocupação e tal, mas a gente não deve ficar tão exageradamente preocupado, porque os jogadores estão se preparando para uma Copa do Mundo. A partir do dia 11, no caso do Brasil, dia 13, dia de Santo Antônio, é que as coisas vão valer mesmo, aí que vão botar o pezinho, aí que a gente vai ver mesmo. Neymar, hein? A gente não deve ter o Neymar mesmo nesses primeiros jogos, né? Ele precisa se recuperar, enfim, da lesão. Mas eu lembro que quando a gente conversou lá na segunda-feira, você trouxe que o Ancelotti estava com um problema bom, que é de ter também reservas muito bons, que funcionaram muito bem, em alguns momentos até melhor, os reservas funcionaram melhor do que propriamente os que a gente já imagina que serão os titulares. Mas e o peso da falta do Neymar já logo na estreia, logo nesses primeiros jogos? Será que a seleção sente? Porque eu lembro também que quando a gente conversou lá na segunda-feira, você colocou que o Neymar vai ter um peso na seleção, pode ter um peso na seleção, que é para além ali exatamente do futebol, já que deve ser a última Copa dele, enfim, ele já tá bem mais velho do que nas outras participações, mas que ele vai ali como para ajudar nessa esperança, o ânimo da seleção. Mas mesmo assim, como é que é essa seleção que pode começar, né? Vai começar sem o Neymar? O Neymar nem viajou com a delegação, né? Ficou lá em New Jersey se preparando com calma.
E, curiosamente, o Uruguai vive o mesmo drama com o seu camisa 10, o Arrascaeta, né, jogador do Flamengo também, pode não jogar a primeira fase ou parte dela. Tudo indica que o Neymar não vai participar do primeiro nem do segundo jogo. Pode ser que entre pelo terceiro ali, ou seja guardado para a fase do mata-mata, que é que a gente acredita que o Brasil vai passar. Mais importante é testar essas opções. Outro dia, o Lucas Paquetá entrou muito bem, o Ryan entrou muito bem, o Danilo, que ainda não está escalado para amanhã, entrou muito bem. Vamos aguardar, por exemplo, agora o Douglas Santos, o lateral esquerdo, que ainda não foi testado. Vamos ver se ele se comporta melhor do que o Alexander. O Alexander pressupõe um time um pouco mais resguardado, ainda mais que tendo o Wesley, que é muito ofensivo do outro lado. A expectativa é que esses reservas que vão entrar amanhã, caso do Douglas Santos, possivelmente do Léo Pereira, mostrem também a qualidade que mostraram os reservas no amistoso contra o Panamá há uma semana. Ô, Cláudio, vamos falar então das outras seleções, já que está muito pertinho a Copa, é isso, a Copa começa em 6 dias. Primeiro, as outras seleções dentro do nosso grupo, qual que você acha que pode ser o jogo mais complexo aí, mais difícil para o Ancelotti e para a nossa seleção? E dos outros, né, dos outros grupos, quem que, se o Brasil passar, já começa a ser uma complicação para o Brasil, já muito rapidamente, logo depois do Brasil passar? O principal adversário, eu tendo a pensar que é Marrocos, né? Não só porque é o primeiro adversário, estreia sempre dá um friozinho na barriga. Marrocos vem de bons resultados no futebol internacional, foi quarto colocado na última Copa, ele foi semifinalista, fez a decisão no terceiro lugar. Então é o adversário mais poderoso, digamos assim. O Haiti não assusta tanto, embora tenha goleado a Nova Zelândia, que também está na Copa, por 4-0 no meio dessa semana. E a Escócia é um adversário encardido, mas é um adversário de marcação, não é um adversário de ameaçar o Brasil no campo defensivo. É um adversário que fica jogando por uma bola. Então o Marrocos é o mais perigoso. É o adversário de estreia. Uma vez você superando esse adversário de estreia, você já aquieta os ânimos, você já terá passado aquela ansiedade do primeiro jogo e dá para enfrentar os outros um pouco mais com vontade, com confiança, né? Então, Marrocos é o adversário mais perigoso. Ô, Cláudio, e sobre também as outras seleções, para além desses grupos aí que a gente pode enfrentar logo que passar a primeira fase, sobre apostas para a Copa. Se não for o Brasil, o campeão, quem que você acha que tem mais chances? Eu tenho visto muita gente apostar em Portugal, sendo também a última Copa de Cristiano Ronaldo, que a seleção finalmente pode chegar lá. Você acredita um pouco nessa linha? Também chuta por aí, ô Cláudio? Eu continuo achando que a Espanha e a França estão um pouquinho acima das demais seleções, numa prateleira mais alta de favoritos aí. E a Argentina, um degrauzinho abaixo. A Argentina, porque é campeã do mundo, tem o Messi em sua última Copa, tem um meio de campo fabuloso. É um time que não tão bom de defesa, mas é muito bom de meio de campo para frente. Excelentes jogadores. E no terceiro degrau, mas muito próximo do segundo, quase encostado, o Brasil está inserido, juntamente com Portugal e a Inglaterra. Portugal não é uma das forças só pelo Cristiano Ronaldo. Pelo contrário, o Cristiano Ronaldo é importante, mas já não é tão fundamental. Porque ele tem grandes jogadores que jogam, por exemplo, no bicampeão europeu, no Paris Saint-Germain. Você tem o Vitinha, você tem o Nuno Mendes, você tem 2 ou 3 jogadores espetaculares, né? É um time. Tem o Bernardo Silva, é outro jogador que agora está deixando o City. Né? Então, são jogadores espetaculares, é uma geração muito boa portuguesa. É um time que pode surpreender, sim. Não acredito que vá sair fora desse grupo o campeão dessa Copa de 2026. Agora, tem que alertar por um detalhe: o desgaste da temporada europeia. A Copa do Mundo se disputa no final de uma temporada que já é exaustiva na Europa. Então tem muita seleção com jogador contundido. A Espanha está com 10 jogadores sentindo algum probleminha ou outro. A Argentina também cheio de jogadores assim, porque esses jogadores jogam na Europa, a maioria. Então esse é um perigo. A gente aponta como favorito a priori, mas não sei se eles se comportarão lá nos gramados norte-americanos, né, nos Estados Unidos, no Canadá e do México. O cansaço é um desafio extra para essas seleções. Talvez o Brasil possa se aproveitar disso, eu não sei. Tem alguns jogadores que atuam aqui que não estão tão desgastados quanto os de lá. Perfeito. E, Cláudio, para a gente encerrar esse resumão pré-último amistoso, antes da gente realmente estrear na Copa, antes da Copa começar, eu queria falar sobre o que você também tem conversado com a sua audiência ali na sua conta no Instagram. Também, claro, depois passo para você falar o seu @, que é sobre a série da Netflix,
não tem como a gente não falar, né, sobre a saga do nosso, da gente ganhando a Copa de 70. É muito legal, as imagens são lindíssimas. Acho que de quem é fã de futebol é incrível, principalmente quem viu aquilo tudo em preto e branco, né, consegue ver quase que como se fosse a realidade mesmo daquele detalhamento dos fatos, dos passes, dos olhares dos jogadores. Isso eu acho que é das grandezas ali da série, da gente conseguir ver, tipo como a gente vê filme da Fórmula 1 e consegue ver o detalhe do pneu, essas coisas que a gente não consegue ver mesmo na realidade. Então a série traz isso. Mas a série também traz um montão de curiosidades, muitas vezes ali exageradas pela narrativa, né? Que é normal para ser uma série ou filme. E você tem falado bastante sobre isso, porque é claro, né? As pessoas estão assistindo para renovar as esperanças em relação à nossa seleção agora de 2026, inclusive com esse hiato que a gente falou lá na segunda-feira, o jejum de 70 para 94, que a gente agora está repetindo esse... Tomara que a gente repita e termine com o jejum agora em 2026. Exatamente, Natália. A reconstituição dos lances daquela Copa é impressionantemente parecida com o que foi. Eu digo porque eu vivi aquela época. Eu tinha 14 para 15 anos, eu era adolescente, acompanhei muito bem aquela Copa. Então, a reconstituição é o ponto alto. E eu diria que também as interpretações do Bruno Mazzeo e do Rodrigo Santoro são dois atores excelentes. E a própria participação do Marcelo Adnet ali como personagem fictício ali. Né? Então, nesse lado, assim, é o ponto forte. Agora, a gente não deve se prender ao aspecto da realidade total, porque ali é uma obra livre, é uma ficção baseada na realidade. Então, é uma obra de ficção, tem muita coisa exagerada realmente. O lado político não entrava tanto dentro da seleção, do ambiente da seleção. Não é que os jogadores fossem alienados, não. A gente vivia uma época de ditadura, as coisas eram proibidas de falar, então não tinha muito. O João Saldanha era um comunista e ele foi contratado para dirigir pela CBD, para dirigir a seleção. Todo mundo já sabia que ele era comunista. Ele não caiu simplesmente por ser comunista. O João Saldanha estava vivendo um momento ruim da vida dele, no aspecto de treinador. Ele não era um treinador, ele era um jornalista emprestado ali. Ele tinha brigado com o Illustric, técnico do Flamengo, invadiu a concentração do Flamengo em São Conrado, armado para tentar dar um tiro no Illustric. Né? Então, isso no meio, ele era sendo o treinador da seleção. Estava implicando com o Pelé, falou que o Pelé era míope, essas coisas. Então, ele estava metendo os pés pelas mãos. Então, isso já começou a desagradar o comando da CBD. Não foi só para o aspecto de ser comunista. E os jogadores não eram ligados a isso. O Tostão, que eu conheço pessoalmente, eu sou até amigo dele, né, felizmente, meu ídolo. O Tostão era um jogador muito assim, consciente das coisas que aconteciam, um jogador que gostava realmente de ler. Ali ele tem uma passagem que ele fica lendo Machado de Assis e tal. Não, mas ele não era um jogador politizado, ele não era um cara que tinha preocupações políticas, as preocupações dele eram mais sociais, tanto que ele levaria isso para o lado dele da medicina, o lado dele do jornalismo. Então, há um exagero nessa parte. E o Zagallo e o Saldanha não eram impropriamente inimigos. O Saldanha jamais, em declaração alguma, demonstrou algum ódio, algum rancor, algum ressentimento com o Zagallo. Tanto que os dois eram ligados ao Botafogo. Então, há certos exageros ali. E eu mostro, porque a minha série que eu tenho feito no Instagram, desde que faltavam 100 dias, é sobre os fatos da Copa. Então, os fatos não são todos ali. Agora, a série vale a pena assistir. Eu me confesso que eu me emocionei, meus olhos se encheram de lágrimas no último capítulo. O título do Brasil, eu recordei daqueles momentos, e é muito bem feito. A emoção é muito bem movimentada ali pelos diretores, pelos roteiristas. A imagem ali, aquilo ali é muito bonito. Eu brinquei, eu falei, gente, eu sei o resultado, eu sei que o Brasil vai ganhar a Copa no final, né? A gente sabe o final da série, mas é emocionante nos jogos. E é uma curiosidade, Natália. Para quem é do futebol, uma curiosidade. O ator que interpreta o Gerson não é um ator, é um jogador que acabou de abandonar a chuteira. Felipe Souto, um volante, que surgiu no Atlético há uns 20 anos atrás, junto com o Bernard, da mesma geração. Jogou no Vasco também, jogou no Atlético, no Vasco. Ele disputou o Campeonato Mineiro agora pelo Betim, agora no primeiro semestre, parou de jogar bola, e ali ele foi convidado para participar do filme como
como um jogador. E ele interpretou direitinho. Uhum. Né? Depois eu fiquei olhando assim, eu conheço esse cara de algum lugar. Depois eu fui ler, vi o nome dele nos créditos, que é o Felipe Souza, que inclusive ele parece que é diretor de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, assumiu agora. Olha Não só. quer mais saber de ser ator. É uma curiosidade interessante, né? Não, muito. E eles precisavam saber jogar mesmo, porque tem um monte de recurso ali, né? Tecnológico, claro, IA É. também, mas os jogadores têm que É. passar ali a impressão de que Não, uma sabem o que estão intimidade, fazendo. né? E tem uma outra curiosidade. O Pelé da série, o Pelé é um ser muito atormentado. O Pelé não era isso. O Pelé era o auge da autoconfiança. É a autoconfiança no sentido mais literal. Ele confiava demais nele. Ele sempre fez isso. Ele era bom em tudo. E ali mostra o Pelé inseguro, temeroso, com medo da É, repercussão. O Pelé jamais foi isso. O Pelé sempre confiou no taco dele. é isso mesmo. Não, e muito legal também, acho que, claro, para as novas gerações, né, que sabem, quem acompanha futebol sabe tudo o que aconteceu. Mas é muito interessante também, claro, para quem não sabe direito, entender aquela seleção, aquilo ali, o que foi aquilo ali, né? Aquelas 5 pessoas lá na frente que eram grandes gênios da bola, e acho que também de retomar, o Cláudio, não só a figura do Pelé, que é óbvio, muito conhecida, histórica, a gente nasce como brasileiro sabendo É. quem é o Pelé, mas os outros, né? O Tostão, o Rivelino, que também é muito conhecido, mas Jairzinho, muita gente não ouve, não vai a essa profundidade. E é muito interessante, o Gerson, enfim. É bem interessante de ver Aquela também isso. seleção era formada por vários capitães dos seus times, né? É, Ali tinha o Carlos Alberto, capitão do Santos, o Piazza era capitão do Cruzeiro, o Gerson era capitão do São Paulo, o Rivelino era capitão do Corinthians. Então eram vários capitães. O Pelé não era o capitão do Santos, mas era líder. Então é, você vê o tanto de liderança que tinha em campo, além dos gênios, né? Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé era jogador da primeira prateleira. Então só podia ganhar mesmo. é isso. E a gente vai falar mais um montão sobre isso, até sobre essas inspirações que a série vem trazendo, com o Cláudio Arregui, que a gente vai ficar chamando aqui direto no Acorda Metrópolis. Cláudio, muito Obrigado. obrigada, viu? É sempre um prazer, Natália. Um bom dia Valeu. para vocês, um bom fim de semana aí. Boa Copa chegando aí, né? Exato, vai Brasil, amanhã contra o Egito no último amistoso antes da Copa. Valeu, Cláudio, a gente se fala muito em Um breve. abraço.